Boa tarde a todos. Vou então dar início ao primeiro webinar de um ciclo de webinars que vamos promover associados ao programa Cultivar, que é um programa de âmbito regional e que no essencial é uma rede de competências em que procuramos de facto fomentar a articulação entre as diferentes instituições de ensino superior e também os centros de competência que podem em conjunto promover as competências que são úteis ao desenvolvimento e ao progresso do setor agroalimentar, em particular na região centro do país. Este é o primeiro ciclo onde quisemos enfatizar a importância do percurso histórico também dos territórios na perspectiva do seu potencial, da sua valorização e do seu desenvolvimento, mas isso deixarei para para as convidadas e para as responsáveis por este primeiro webinar. A importância, como já saberão, portanto, este ciclo de webinars estará também disponível no portal do programa Cultivar e, portanto, quem não puder estar hoje pode também assistir. Enfim, e o grande objetivo, de facto, é que possamos aqui ter um conjunto também de informação útil na perspectiva do entendimento, de facto, dos territórios, do seu potencial na área do setor, portanto, agroalimentar. Este é o primeiro, o segundo acontecerá já no dia 31 de julho, portanto, sexta-feira às 5 da tarde. Já temos também, aí será um olhar sobre o presente, as circunstâncias que hoje vivemos e o que isso nos pode ensinar relativamente ao futuro. Teremos connosco a Sra. Ministra da Agricultura, a doutora Maria do Céu Albuquerque, e também o Presidente da Câmara do Fundão, o Engenheiro Paulo Fernandes, no dia 31 de julho. Mas hoje temos a professora Fernanda Rolo, a professora Maria Helena Cruz Coelho e a professora Dulce Freire, a quem agradeço também a oportunidade e a disponibilidade para estarem connosco e partilharem connosco os seus saberes. Quem vai moderar o webinar será a professora Fernanda Rolo, a quem passo, enfim, de imediato, não farei uma apresentação de cada um porque é conhecida, enfim, a professora Fernanda Rolo é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a professora Maria Helena da Cruz Coelho é professora da Faculdade da Universidade de Coimbra e a professora Dulce Freire é professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Portanto, às três, o meu imenso obrigado, em meu nome e também de toda a equipa da iniciativa do programa Cultivar. Professora Fernanda Rolo. Bom, muito obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento, antes de mais, a Sra. Professora Helena Freitas, é um gosto poder colaborar nesta dinâmica e só já agora cumprimentar também as colegas, a professora Maria Helena Cruz Coelho e Dulce Freire, enfim, já nos conhecemos há muitos anos, temos aqui uma característica comum, é que somos as três historiadoras, as três mulheres, e preocupadas com estes temas, e portanto quando a professora Helena Freitas me falou neste programa, que é mesmo muito sugestivo e muito interessante, e sobretudo para além do programa cultivar esta dinâmica no contexto atual, de não deixar de construir o debate necessário e estimular também para que as pessoas se conheçam e participem, partilhem ideias agora através destes meios, achei muito interessante, e é com muito orgulho, acho eu, não só para mim, mas para a história e para todos nós, que vemos que esta primeira sessão é dedicada à história, não é? E de facto o webinar tem um nome muito bonito, Cultivar Diálogos, Construir Caminhos, e esta primeira sessão será dedicada, no fundo, a olhar para aquilo que foi cultivado no passado. Como a professora Helena Freitas disse, nós temos aqui duas historiadoras de nomeada, a professora Maria Helena Cruz Coelho e a professora Dulce Freire, são ambas da Universidade de Coimbra hoje em dia. A professora Maria Helena Cruz Coelho, já vou voltar ao currículo dela e à sua experiência, tem de facto tido aqui uma contribuição muito grande naquilo que tem a ver com estas compreensões do território, da história e da sua enfim, relação com as pessoas e com as comunidades neste sentido histórico. Só duas ou três breves reflexões sobre aquilo que tem a ver com o propósito, julgando eu que o interpretei bem, da professora Helena Freitas e deste conjunto de webinars, e portanto também este título do Cultivado no Passado, que tem a ver com a capacidade de olharmos também para os legados históricos, digamos assim, das práticas e das políticas para a agricultura.
Quando discutimos o título, eu confesso que também me lembrei de um outro nome que não quis usar, porque o primeiro tem mais amplitude, mas quase que se podia chamar as heranças pesadas da agricultura portuguesa, e esse é talvez o leitmotiv mais relevante para partilhar estas reflexões com o público. Enfim, nós não sabemos exatamente o perfil das pessoas que estão a ouvir, mas olhando o propósito do programa, do projeto Cultivar, existe de facto a noção, e eu não posso deixar de salientar isso, de que há aqui um combate para travarmos no tempo presente e para o futuro, mas que está inexoravelmente condicionado por estes legados do passado. E, portanto, hoje concentrar-nos-emos as três a chamar a atenção ou partilhar aquilo que é na ótica do historiador, enfim, alguns destes percursos. Qualquer uma de nós tem tido sempre uma preocupação também de diálogo com o presente e mesmo na construção daquilo que pode ser o futuro. Da mesma maneira que, atenção, também aprendemos imenso com as intervenções do presente, porque na ótica também da interpelação do passado e da interpretação do passado, as perspectivas atuais são extremamente úteis, porque muitas vezes nós também olhamos para o passado de forma mais enriquecedora quando compreendemos quais é que são as questões, quais é que são os desafios que a realidade atual coloca. E, portanto, há aqui de facto este diálogo que para nós é também muito relevante, mesmo na leitura que fazemos do passado. Evocando aqui esta questão das heranças da agricultura portuguesa, e porque sei que estas colegas e amigas vão focar alguns pontos, eu faria só um sobrevoo muito rápido sobre algumas das variáveis que nos preocupam na nossa análise histórica há muitos anos. E atenção, estou a falar no caso português, mas há também uma dinâmica internacional, evidentemente ligada a estas questões da história da agricultura, na sua relação com o presente e com o futuro, que é muito interessante, muito rica e muito inspiradora, e em muitas situações apercebemos-nos até de um certo regresso a algumas leituras do passado, a ter algumas abordagens que em tempos se consideraram de matriz mais conservadora, mesmo em termos historiográficos. Isto para dizer que há aqui um conjunto então de variáveis que são hoje observadas como fatores críticos e que têm perpassado a historiografia com mais ou menos modas em termos de intensidade, mas que são absolutamente determinantes. E começo pela questão demográfica. Aliás, o próprio projeto Cultivar evoca essa questão da densidade demográfica e tem aqui um triângulo que é um triângulo que nos tem preocupado muitíssimo como historiadores, não é? E sobretudo quando queremos também estudar as questões do desenvolvimento. A questão demográfica, a questão dos recursos naturais, como em tempos se falou muito, e que aqui assumidos como genéticos e endógenos, e evidentemente as questões das estratégias, sejam elas macro ou sejam medidas ou vistas à escala regional. E, portanto, este é uma matriz que é absolutamente transversal e eu acho que é absolutamente útil percebermos também esta evolução da demografia, a sua distribuição, as denúncias persistentes que muitos observadores fazem relativamente a estas questões da assimetria, da densidade, etc. Portanto, não são questões, são questões com uma grande atualidade e acuidade, mas não são absolutamente questões novas e associam também uma série de dinâmicas ligadas aos próprios movimentos migratórios, mais ou menos assertivos, mais ou menos impostos. A segunda questão tem a ver com a ligação ao território, não é? Quer dizer, nós pegamos nos autores e se alguém tiver interesse no âmbito deste programa Cultivar, qualquer uma de nós, tenho certeza absoluta, faz com imenso entusiasmo, partilhar relatos e testemunhos que temos de pessoas, de observadores coevos, que no fundo vão fazendo esta caracterização da ligação ao território, denunciando sempre isto, quer dizer, a riqueza dos nossos rios, a natureza dos nossos recursos naturais e como os aproveitamos e não aproveitamos, e portanto temos um histórico muitíssimo rico que permite também aos presentes preocupados com as questões da agricultura e dos territórios perceber como é que isto vem do passado. Claro que nós temos aqui uma sensibilidade maior para estas questões da condição histórica e as suas relações com também, enfim, a posição geoestratégica do nosso próprio país, não é? Quer dizer, não apenas a questão da matriz mediterrânea ou a questão que condiciona de facto o contexto agrícola, mas também
um outro tipo de inscrições em termos geográficos que são fundamentais. Há um tópico que hoje se coloca de forma diferente, mas que é muito relevante até sob o ponto de vista também da responsabilidade sobre a propriedade, que também tem atravessado toda esta história. Quer dizer, já lá vamos de certeza, enfim, tropeçar, quer com as intervenções que vão acontecer, que tem a ver com as questões do regime de propriedade. O regime de propriedade, o debate que as pessoas acham que começou no 25 de Abril, mas que tem mais de um século de história do nosso país, que tem a ver com a questão da reforma agrária, e que não é uma questão nova, é uma questão muito antiga, e é uma questão que tem também contornos absolutamente determinantes, e quando nós falamos com as pessoas da lei da reforma agrária, que aparece no século XIX, bem antes do 25 de Abril, as pessoas acham que é uma coisa anacrónica. Não é. Estes debates existem, e eu chamo a atenção para isto porque temos aqui de facto um conjunto de questões que não são resolvidas há um século, há 2 séculos, e parece que ainda nos continuamos a confrontar com ela. A questão dos recursos nacionais, já falei. Os debates da modernização são extraordinariamente importantes, e atenção, nós estamos a falar de um país, do nosso país, que há pouco mais de meio século, repito, há pouco mais de meio século discutia se queria de facto enverdar num sentido de modernização económica, e se essa modernização económica devia manter uma matriz essencialmente agrícola ou se o país se devia industrializar. Portanto, cerca de um século e meio depois da Revolução Industrial noutros países, e portanto não podemos esquecer esta proximidade, que é muito, muito determinante. O debate imenso que também surge aqui como desafio no cultivar, e que já vamos ver como percorre tudo isto, e a Dulce de certeza que o focará, que tem a ver com estas questões da ciência, do conhecimento, da tecnologia, da educação e das práticas culturais, e uma questão que nós hoje sentimos como muito próxima, que é até o estigma da ruralidade e da agricultura e a forma como isto é gerido. E, portanto, há aqui este conjunto de dinâmicas, a relação entre as políticas nacionais, as políticas regionais. Há um dado que é muito relevante, que tem a ver com o comportamento dos agentes, não é? Nós hoje percebemos aqui algum grau de liberdade e algumas diferenças no comportamento dos agentes, mas atenção, quer dizer, nós olhamos sistematicamente para o nosso país e percebemos, sobretudo em alguns momentos em que o mundo arranca com grande velocidade, uma certa inércia, um certo atavismo e um comportamento típico daquilo que são os agentes económicos, sobretudo ligados ao setor agrícola, não é? Eu falarei sobre isso mais adiante, mas é muito, muito importante termos em consideração o comportamento da sociedade rural, dos grupos que são determinantes, a forma como foram mecanismos e veículos de aceleração e de modernização, ou pelo contrário, e isso marcou boa parte da nossa história, foram elementos de resistência ativa, alguns consciente, outros por, enfim, por falta de formação, por analfabetismo, por uma série de questões. Não quero demorar mais, apenas mais 2 tópicos. A questão das subsistências e a questão alimentar é uma questão que percorre a nossa história com grande dramatismo, maior dramatismo, menos dramatismo, mas de facto estamos a falar de um país que é historicamente dependente da importação de um conjunto de géneros para sobreviver, e estamos a falar de géneros básicos alimentares, não estamos a falar de questões sofisticadas, e, por outro lado, como é óbvio, a relação com o poder político e a relação com o mercado. E, portanto, todos estes tópicos que nós hoje falamos, até esta questão do farm to fork, da questão do design, da questão da relação das intermediações, etc., são tópicos, e com isto passo a palavra para a professora Maria Helena da Cruz Coelho, são tópicos que estão presentes desde há muitos anos e que então na Idade Média têm aqui uma relevância grande. A professora Maria Helena da Cruz Coelho, enfim, tem uma matriz historiográfica que tem sido muito inspiradora para muitos historiadores em Portugal, e sobretudo na forma, enfim, como ao tempo em que fez a sua tese de doutoramento, olhou para a questão agrícola e para a questão do desenvolvimento, e olhou para um território que ela estudou com particular cuidado, que tem a ver com esta região centro e sobretudo a questão do Baixo Mondego, e onde precisamente uma das suas preocupações foi também perceber a entrada destes atores e estas intermediações e até uma certa relação com o mercado, e enfim, uma série de tópicos que então pedi à professora Maria Helena Cruz Coelho para partilhar connosco. Muito obrigada, muito boa tarde. Antes de tudo mais, muito obrigada
à doutora Helena Freitas por me ter convocado para este desafio, e depois cumprimento vivamente a colega a doutora Fernanda Rolo, a doutora Dulce Freire, que conheço mais de nome do que pessoalmente e tenho muito gosto em agora a conhecer, eu não sei como se chamarei pessoalmente, mas conhecê-la online, propriamente, já não só por fotografias, mas mais nesta proximidade ainda que por uma tela, e realmente agradeço muito terem colocado a história como um elemento, como disse a doutora Helena, para começar alguns debates e por um lado até terem convocado aquele fóssil que é uma medievalista nestas questões. Espero que alguma coisa do que possa dizer tenha alguma utilidade de reflexão para os dias de hoje e até para pensar o futuro. Vou-me centrar essencialmente no âmbito de uma história ambiental, como se quiser a agrohistória, e a agro do ponto de vista ecológico, ecohistória, se quisermos, focando a interação do homem com o meio e atravessando algumas vertentes que a doutora Fernanda Rolo até já expôs. Situamos-nos nos tempos medievais, com dois momentos, o momento do século XI ao XIII e o momento do século XIV e XV, que são diferentes. Portanto, lembremos-nos que há aqui uma relação que não tem ainda intermediações agressivas, não temos mecanização, não temos químicos, o que quer dizer que temos uma relação de um meio composto pelos seus elementos abióticos ou bióticos, perdão, e pelo homem na sua força de vontade, nas suas necessidades, potencializado obviamente por alguns instrumentos e algumas técnicas, mas ainda muito pouco agressivas. É uma relação birrelacional, porque já sabemos que o meio condiciona o homem vai condicionar este meio, e isso vamos percebê-lo inteiramente. E como já disse a doutora Fernanda, vou-me centrar numa particular área da zona centro, o Baixo Mondego, foi aquela que mais estudei, também tem sido uma área estudada por geógrafos, lembremos o grande doutor Alfredo Fernando Martins, por arqueólogos, por historiadores, e que rapidamente caracterizarei como uma área dominada por um rio, dominada por uma fachada atlântica e dominada por uma cidade ou cidades, já lá vamos ver. E isto é muito importante, outras áreas têm outro território moldado de outra forma, esta é assim, molda-se muito desta maneira, um rio que era muito navegável em relação aos dias de hoje, que fazia a ligação entre a Foz do Mondego e chegava a navegabilidade até ao Porto da Raiva, portanto até ao interior, ligava litoral com o interior. Era um rio que opunha também, do ponto de vista da propriedade, as terras do campo às terras do monte. Atenção, um monte muito especial nesta zona, porque é um monte de pequena altura, entre 50 a 200 metros, na Serra da Boa Viagem, e é um rio que é o elemento fertilizador das terras ribeirinhas do Mondego, ainda que é um rio, e pensem-no completamente diferente de hoje, que corre livremente e, portanto, passa com um fio d'água no verão ou passa com grandes enchentes no inverno, que ameaçam até as culturas, porque é um rio cujo encanamento, o seu primeiro ensaio de Estevão Cabral, data dos finais do século XVIII, inícios do XIX. Por outro lado, temos uma fachada marítima, uma fachada que, portanto, dá abertura deste espaço para o exterior,
com o porto desta época, que é o Porto do Arcos, não existe ainda, Figueira da Foz, e para além disso faz com que esta região se caldeie com dois tipos de recursos, tanto recursos agrícolas como os recursos dos frutos do mar, ou seja, a pesca e o sal. E finalmente o peso da cidade de Coimbra, um polo dominador de todo este entorno rural, quer pela pressão do abastecimento que faz a cidade, ou pela imposição das leis do mercado que impõem a esta área, para além de ser, obviamente, também um centro político, administrativo, cultural, religioso, a que se tem de agregar, não podemos deixar de esquecer, o porto marítimo-fluvial, que era Montemoro Velho e que nesta altura era extraordinariamente importante. E passemos então agora a refletir sobre aquelas questões que já colocou também a doutora Fernanda, o impacto da população, da demografia e as suas relações com o meio. Nos séculos XI a XIII, que são até designados como a plena Idade Média, estamos a assistir por toda a Europa e também no nosso país a uma expansão demográfica, fruto até de uma mudança global do clima, que teve um aquecimento lento e provocou um clima temperado, o que, portanto, favoreceu essa dinâmica demográfica. E este aumento populacional teve consequências na agricultura, foi preciso dar resposta às necessidades alimentares destes homens e portanto, teve nas áreas de cultivo, nas técnicas, nas energias, isto teve consequências. E o que se passa na Europa, podemos, com as especificidades próprias do contexto desta área do Baixo Mondego, podemos percepcioná-las neste espaço. Temos a certeza de que há crescimento populacional. É difícil contabilizá-lo, mas percebemos-lo muito bem nesta área, no mundo rural, num aspecto indireto, mas que é extraordinariamente significativo. Assiste-se a uma mobilidade muito grande da propriedade, mas atenção, venda de propriedade por pequeníssimos proprietários que estão a vender a sexta, a sétima, a oitava parte de uma propriedade, quer dizer que não estão a aguentar com a sucessiva fragmentação por heranças das suas terras e estão a vendê-las normalmente aos grandes senhores, nesta área muito religiosos, que na altura são os que mais estão a ter a terra porque são os grandes enquadradores deste espaço do ponto de vista religioso e eclesiástico, e depois passam a ser homens que ficam disponíveis para trabalhar as terras dos senhores. E neste sentido, estes séculos são séculos do ponto de vista da relação senhor-camponês, os já conhecidos como séculos de ouro, porque havia terra, havia gente e as condições não eram demasiado más para o campesinato. Para responder às necessidades de uma população em crescendo, a que é que assistimos? Assistimos a um grande movimento arroteador nesta área. Mais gente exige mais área para ter produção agrícola, para a sustentar, e este movimento arroteador vai-se fazer aqui por duas vias, também é o normal que se pode fazer, mas temos os dois espaços, ou conquistar terra à floresta, ou conquistar terra às áreas pantanosas, aos ditos paúis, que ainda hoje existem tantos nesta zona do Baixo Mondego. Os dois acontecem. O arroteamento nas florestas, como se sabe, é um arroteamento que traz sacrifício da floresta para o terreno cultivado, traz os malefícios da desflorestação. Nestes séculos ainda nada de similar ao que vem acontecer depois com a industrialização, não é? Como se sabe,
em todo caso, já com consequências, e tínhamos conta disso. Por exemplo, diminuição da caça grossa, que temos perfeita noção, que existia muito nos povoados litorâneos ou em torno da área de Coimbra. Por exemplo, existia urso no século XII em Taveiro, e caçava-se o urso, até se dava como reconhecimento 2 mãos ao senhor pelo seu direito à caça, quando os camponeses apanhavam um urso, mas que depois, nos séculos subsequentes, não há ursos, só se forem de outra natureza. O urso é aquela pessoa também muito inteligente, atenção, não estou a chamar nenhum nome a ninguém, portanto, dizia eu, deixa de haver este recurso à caça grossa, o que quer dizer que a área florestada teve consequências negativas, para além de que, mas não foi o caso, esta desflorestação foi essencialmente em terra elevada, e portanto, porque quando acontece isto na área ribeirinha, está a acontecer depois os assoreamentos, que na Idade Média também já se irão manifestar. O outro arroteamento é às terras pantanosas, e aí é um benefício duplamente. Por um lado, estamos a conquistar terras para a agricultura e, por outro, estamos a resolver o problema de áreas insalubres para a saúde, e estamos a obter campos de uma extraordinária fertilidade. São os campos ribeirinhos do Mondego, os dons do Mondego, quais dons do Nilo, não é? Onde as parcelas de propriedade se dispõem face à fachada, tal como nas ruas dos centros urbanos, face à fachada que é o rio, com uma parte muito estreita e depois 5 vezes normal, a geira, que é a medida de unidade de superfície no Baixo Mondego, é um campo que é 5 vezes mais comprido que a sua largura, porque a largura está voltada para o rio, que com os seus aluviões a fertiliza, e temos médias de produtividade muito superiores à média de produtividade na Idade Média, que está calculada de 1:4, e aqui temos em média, por exemplo no Bolão 1:8, ou em Tentugal 1:6, com terras a renderem muito mais do que isto, e daí nunca se realizar o dito emparcelamento, porque ninguém quer trocar nada por ninguém em relação às suas propriedades. É de notar que estes arroteamentos são atividades que exigem força do homem, mas também exigem apoios por parte de quem detém a terra, porque são dispendiosos, e muitas vezes os senhores destas terras dispõem-se a ajudar o camponês, quer com alfaias, quer com sementes, quer com uma política muito incentivadoras quanto a rendas, no sentido de rendas progressivas, no sentido de esperar pela produção e depois exigir rendas. Por isso é que eu digo que estes séculos são séculos particularmente bons para o camponês em relações com os senhores. Para além disto, manifestam-se também melhorias nas técnicas agrícolas. É evidente, e técnicas de cultivo, é evidente, por exemplo, nas áreas mais férteis, nas áreas que são continuamente fertilizadas pelos aluviões do rio, não é preciso haver descanso da terra. A única regeneração que se exige ou que se dá à terra é a mutação do cereal, porque estas terras são reservadas para cereal. E então há a mutação entre o trigo e o milho. Atenção, milho, miúdo, não é? O millet francês, não o maíz, porque estamos longe ainda de chegar à América e de ter esse milho. Mas nas outras terras, a regeneração que se lhes faz é graças ao descanso da terra, no geral 1 ano em 2 anos. Seja que isso seja feito por rotação bienal, 1 ano a terra descansa, no outro ano é cultivada, seja que é feito por afolhamento bienal, a terra divide-se em 2 folhas,
num ano uma está em pousio e é alqueivada, lavrada, e a outra é cultivada, e no ano seguinte inverte-se a situação. O afolhamento bienal responde muito a uma outra aspecto extraordinariamente necessário nesta época, que é o equilíbrio desejável entre a agricultura e a pecuária, uma vez que, como sabemos, os fertilizantes da época são o estrume animal, ou são as cinzas, ou são, e nesta área também surgem, as leguminosas, por exemplo, o termoço para azotar o solo, que já era conhecido desde esta época. O folhamento trienal existe também, mas não é demasiado utilizado na região do Baixo Mondego. Temos também melhorias nas alfaias agrícolas, com partes de ferro aplicadas às alfaias agrícolas, especialmente a alfaia por excelência para lavrar a terra, o arado. Os arados que aqui se usavam eram essencialmente o arado radial e o arado quadrangular ou veçadoiro, que é o já mais elaborado, com rodas, com a sega e a iveca, que permitia trabalhar terras úmidas, aprofundar a lavra e evitar a lavra transversal, porque fazia desde logo a remoção das terras. E atenção, não temos dúvidas de que isto não é uma realidade, porque as posturas municipais de Coimbra de 1145 estabelecem preços para a venda de partes de ferro dos arados. Portanto, isto era uma realidade. Para além disso, também o recurso às energias, ainda de uma forma mais, digamos, sistemática e oportuna, sobretudo a força hidráulica, porque esta é uma zona bastante irrigada, a fazer mover esta força motriz hidráulica os moinhos que cada vez mais deixam de ser os moinhos de roda horizontal, mas os moinhos de roda vertical, as ditas azanhas, de influência árabe, que dão maior capacidade moageira, sabendo os homens, inclusivamente, fazer represas para aumentar estas possibilidades. Mas, faltando pouco tempo, queria mudar o quadro. E só para dizer, e esse aproxima-se de hoje, mudar o quadro para os séculos XIV e XV, porque temos uma situação completamente diferente, temos agora um decréscimo da população, o clima esfriou, e com isso veio uma resposta de abaixamento populacional, acarretado pelas epidemias, e nem vale a pena falar nelas, e agora só se fala na peste negra e na recorrência das epidemias, mas elas aqui estavam nos séculos XIV e XV, uma série delas, aqui estavam maus anos agrícolas, foram já analisadas mais de 21 crises fomentares para esta época, e aqui estavam as inevitáveis guerras. E então o homem cruzou os braços? Não, e então o homem vai responder. Diminui a população de várias maneiras, desde logo por estas razões, também há migrações populacionais do campo para a cidade, também há homens desviados da produção para as guerras e para os exércitos e para as armadas, e temos terrenos incultos, muitos terrenos incultos. Bom, então o que é que vamos fazer? O que é que o homem faz? Aproveita-os para pastagens. E, portanto, está a aumentar grandemente a criação de gado, e nós somos país exportador de peles e de cortumes. Mas está a faltar a mão de obra, os homens estão a oferecer a sua mão de obra como assalariados, os salários estão a aumentar, esta é a época de ouro dos assalariados, e ainda que haja tabelamento de salários, e portanto temos este recurso a uma força móvel
da mão de obra e não tanto contratual. E redefine-se agora, a partir de agora, redefine-se o quadro das culturas. Cai a cerealicultura, inevitavelmente, nós vamos recorrer à importação de cereais, mas vai-se apostar nas culturas comercializáveis, vai-se apostar na cultura da vinha, uma boa aposta, e já foi de ontem. Nos anos 60 ou nos anos 60 já temos excesso de vinho interno e temos o vinho a ser um dos produtos que avulta na nossa exportação. Vamos investir na cultura da oliveira e o azeite é um produto da nossa exportação e assim a estar a fomentar, como também a fruta. Não é que neste caso seja uma fruta para exportação, mas uma fruta e umas leguminosas para abastecimentos urbanos, mas as frutas do Algarve, aí estão elas no nosso quadro de exportação, e portanto queria terminar dizendo que uma crise, como foi a crise dos séculos XIV, exigiu mutações no mundo rural, que acabaram por levar a que a atividade agrícola e a criação de gado se mobilizassem para uma economia de mercado que até se estava a conjugar com um tempo em que a terra se estava a abrir ao mar e novas possibilidades de mercados estavam a surgir no nosso horizonte. E peço desculpa se ultrapassei alguns minutos dos que me tinham sido pensado dar. Foi fantástico. Eu acho, quer dizer, nós temos o privilégio de ser historiadores e de aprender estas coisas. Eu acho que é uma profissão abençoada, mas enfim, admito que outras também sejam. Mas quando ouvimos estas intervenções ficamos muito, muito orgulhosos. Obrigada, professora Maria Helena Cuscoelho. E tantos debates, não é? E tantas questões que nós vimos hoje. A doutora Dulce Freire, nós fomos colegas e daqui da nova FC Sagado, depois a Dulce fez um percurso mais ligado à investigação. Neste momento está como professora auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mas sobretudo tem um projeto que é um luxo, o ReSeed, e tem tido um papel incrível na história da agricultura portuguesa, sobretudo no período contemporâneo. Tem sido efetivamente talvez a investigadora que mais tem produzido e que mais contribuições tem dado neste domínio. Creio que a intervenção da Dulce ficará mais focada na questão do projeto ReSeed, que é tão amplo que acaba por cobrir muitos destes aspectos. Dulce, obrigada. Estás sem microfone. Está. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras da Fernanda, que já não nos víamos há imenso tempo, encontramos-nos agora aqui, da Helena também, e da professora Maria Helena Freitas, desculpa, são duas Helenas, e da professora Maria Helena da Cruz Coelho. É sempre um gosto enorme ouvi-la. É muito interessante que estejamos todas historiadoras a convite do Centro de Ecologia Funcional, o que me deixa muito feliz no meio desta experiência de trabalho transdisciplinar e de discussão transdisciplinar, porque eu acho que é mesmo aquilo que é necessário neste momento, ainda que tenhamos alguns problemas diversos, epistemológicos e não só, mas que eu creio que com estas iniciativas se resolverão muito mais depressa do que aquilo que os pessimistas poderiam pensar. Eu tenho um PowerPoint que vou tentar partilhar. Eu não sou muito... Não sei se vou conseguir, vamos ver. Estão a vê-lo ou não? Estão a vê-lo? Ainda não, Dulce, mas já vai correr bem, de certeza. Vamos ver. Aqui eu que vejo tudo perfeitamente. Bom. Não, tens que carregar ali no verdinho em baixo do Zoom. O que é que o verdinho? Ora bem. Pensei que já tinha feito isso. Ok. E agora? Ainda não. E agora? Sim, já vem. Sim. Está perfeito. Então pronto, este é o título da minha intervenção aqui.
A professora Maria Helena do Cruz Coelho deixou uma deixa perfeita, porque falou da abertura, isto parece que foi ensaiado, mas não foi, deixou uma deixa perfeita como no teatro, e portanto eu vou começar por falar do período a seguir com a abertura dos mares. Dei este título a esta intervenção que está aí, as sementes esquecidas, porque precisamente o projeto que a Fernanda falou é um projeto financiado pelo European Research Council, que é um organismo da Comissão Europeia, e portanto este projeto é financiado pela Comissão Europeia e está agora sediado na Universidade de Coimbra, e vai durar, tem pouco mais de um ano de execução e vai durar até final de 2023, portanto há muitas coisas que nós ainda não sabemos. Temos uma equipa transdisciplinar também, e também que finalmente vamos conseguir reunir-nos em Coimbra durante os próximos 15 dias, portanto entre dia 6 e dia 17 vamos estar a trabalhar juntos, o que parecia impossível ainda há uma semana. E, portanto, eu vou falar-vos um pouco do que é este projeto e do qual é os objetivos do mesmo. Ok. Este é o título, tem aqui todas as ligações para a web e as redes sociais. O título tem aqui que começa no século XVIII, na verdade nós começámos no século XVI, tivemos que recuar. O projeto surge de várias questões científicas que emergem da historiografia, particularmente da história económica e social, mas também de perceber que há uma dificuldade em conectar os debates do presente, nomeadamente sobre a agrobiodiversidade, sobre a agricultura sustentável, sobre alimentação diversa e nutricionalmente equilibrada, etc., com as questões do passado. E, por outro lado, a experiência de investigação dos historiadores e dos debates historiográficos mostram que há um conjunto de informações muito interessantes que provavelmente interessam para o presente. Dentro daquilo que tem sido estudado, havia um gap, ou há ainda, porque ainda não foi colmatado, nas questões que ligam a agricultura ao território e a agricultura à atividade humana. Os historiadores têm estudado, sobretudo, a ligação, a ação humana para a agricultura, têm estudado também nos últimos anos a ligação da agricultura e do homem às mudanças ambientais, mas falta uma ponta do triângulo, não é? A agricultura para existir é um triângulo, é a ação humana, as questões, os recursos, as questões ambientais e também as sementes. E, portanto, este projeto está focado na questão das sementes, está focado nas questões da agrobiodiversidade. E é uma tentativa de contribuir para construir uma agrobiodiversidade histórica, não só isso, mas também para perceber como é que os seres humanos, os agricultores, e não só, as pessoas que estão ligadas à agricultura, mesmo como consumidores, e como é que se relacionam com as questões ambientais e como é que as sementes que nos alimentam vão mudando e o que é que acontece. Qual é o papel delas nas questões das mudanças da agricultura e nas mudanças da alimentação. O projeto começa, na verdade, nós dizemos 750 porque é a partir daí que temos mais fontes históricas. A Fernanda há pouco referiu um conjunto de debates e de opiniões e de pareceres e de relatórios, de facto, e de publicações e de imprensa. Eles são mais numerosos a partir de 1750, mas na nossa investigação nós verificamos que temos que ir atrás. E o atrás, para nós, por ser impossível abarcar tudo, estamos a começar, de facto, a analisar os impactos das novas sementes, das sementes que vieram do Novo Mundo, nasquelas que já cá estavam, a partir do século XVI, finais do século XV, basicamente a partir de 1492, um pouquinho mais adiante, mais atrás, depende da questão. O objetivo é, de facto, analisar, identificar quais são os impactos socioeconómicos, ambientais e genéticos nas sementes cultivadas, da interação entre as sementes que vieram, os produtos alimentares que vieram dos novos mundos, como nós
designamos, em Itália, como está ali, com com as sementes e os produtos que já cá estavam. A professora Maria Helena já referiu há pouco o azeite, o vinho, os cereais, o tremoço, que é uma leguminosa, outras leguminosas já cá estavam. Quando digo já cá estavam na Península Ibérica, já cá estavam o centeio, o trigo, a cevada, as ervilhas, as favas, os nabos, que não são leguminosas, portanto, já tínhamos muitas couves, azeite e vinho, claro, mas um conjunto de produtos alimentares e agrícolas que hoje são essenciais, como o tomate, a maior parte das abóboras, o feijão, o milho, maíz, a batata doce e a batata não doce, vieram apenas depois de 1492. E qual é o impacto? Nós sabemos o impacto que tem na nossa culinária, ou pelo menos nós sabemos a partir do século XIX-XX, porque não há receita já no XIX-XX que não tenha tomate, que não tenha batata, mas não sabemos exatamente como é que se disseminaram essas sementes, esses produtos na Península Ibérica. E porquê é que estudamos a Península Ibérica? Porque precisamente nesta altura, ou seja, no século XVI, XVII até ao século XIX, mas sobretudo nesta fase inicial da disseminação destes novos produtos que vieram de outros territórios não europeus, Portugal e Espanha tinham um papel-chave nessas conexões intercontinentais e, portanto, e em alguns casos tinham possibilidade exclusiva de acesso a um conjunto de territórios, nomeadamente às Américas. E, portanto, há aqui acreditamos que a Península Ibérica foi um laboratório aberto, em campo aberto, ou vários laboratórios em campo aberto, a experimentar produtos novos, sementes novas, umas que tiveram sucesso, outras que não tiveram sucesso, e nós também nos interessa saber as que não tiveram sucesso, muitas delas não eram alimentares, eram ornamentais, eram florestais, eram medicinais, eram para fins industriais. Neste projeto, no Reseed, nós estamos interessados nas plantas de caráter alimentar. Porquê? Porque temos também uma questão que é até que ponto, e é essa aqui o slide seguinte, que é até que ponto as experiências agrárias, ou seja, o que foi necessário inovar, os conhecimentos que foi necessário mobilizar para introduzir com sucesso essas novas plantas, essas novas sementes nos agrossistemas ibéricos, até que ponto essas experiências e esses conhecimentos alimentares que foi necessário proceder a combinações de produtos alimentares antigos, chamamos de antigos, que já cá estavam, com outros novos. Nós hoje achamos normal que um cozido à portuguesa tenha feijão, batata, nabo, couve, e isso é uma excelente simbiose, mas na verdade isso foi um conhecimento que teve que ser adquirido, e certamente foi adquirido com algum, não de imediato, acreditamos, e o mesmo se passa com a agricultura. Nós hoje sabemos como cultivar tomate ou milho, mas esse foi um conhecimento que também teve que ser adquirido, porque as condições ambientais em Portugal e Espanha, tanto mais que são regiões com muitas diversidades, com muitos agrossistemas diferentes, e que com uma grande abrangência e com grande abrangência de climas e de mudanças geográficas e de clima, e portanto, e também humanas, terá sido certamente uma produção de conhecimento que acaba por estar sintetizada no conjunto de sementes que nós podemos encontrar, ou do conjunto de produtos alimentares que nós podemos identificar nas fontes históricas. E é esse o nosso objetivo. Portanto, este é um projeto transdisciplinar. Na nossa equipa, neste momento, temos dois biólogos, mas temos a ajuda de muitos outros investigadores, muitos outros cientistas, nomeadamente os que estamos já em ligação com os que estão no Centro de Ecologia Funcional, e particularmente no programa Cultivar, mas também com arqueólogos e com agrónomos, com colegas de outras áreas disciplinares. E é assim que tem que se construir um conhecimento sólido, porque nós, como historiadores, temos um conjunto de skills, mas não temos todos os necessários para analisar as questões que este projeto levanta. É um projeto transnacional, no sentido que não reconhecemos as fronteiras, porque as sementes também não as reconhecem, as cultivadas também não, exceto
mesmo quando essas fronteiras são impostas na circulação de sementes cultivadas, há sempre maneira de fugir de um lado para e para o outro, e é transsecular. Este transsecular não é uma palavra muito usada ainda entre nós, no sentido que entendemos que é importante fazer uma análise num tempo longo, analisar as questões ligadas à agricultura, como aliás as intervenções anteriores também referiram. Não é possível analisar os impactos e as questões relacionadas com a agricultura apenas num tempo curto. Dá-nos uma visão, porque há muitas heranças que permanecem, Brodel analisou-as muito bem para o Mediterrâneo, e essas heranças acabam necessariamente por ter implicações nas situações e nas contemporâneas. Muito rapidamente, temos um nível macro, que é onde estamos agora. A equipa estamos a fazer esta análise para todo o território da Península Ibérica, trabalhando esta diversidade de questões, e o que nós gostaríamos, de facto, com este trabalho, no final do projeto em 2023, era de poder fazer uma geografia da agrobiodiversidade para a Península Ibérica, uma geografia histórica da agrobiodiversidade. E por isso temos aqui um conjunto de estratégias que estamos a desenvolver, que eu vou só falar muito rapidamente a seguir. Temos depois também um conjunto de estudos de caso. E porquê é que vamos fazer estudos de caso? Vamos cruzar várias metodologias, portanto estamos neste momento focados no trabalho, já vou referir a seguir, no trabalho de arquivo e no trabalho depois também de coleções que estão em herbários ou em museus, mas é muito importante fazer um trabalho de campo ainda nesta fase. Porquê? Porque ainda talvez ainda há testemunhos de uma agricultura anterior à fase que vivemos atualmente. Atualmente temos uma agricultura cada vez mais industrializada, com um conjunto de sementes e técnicas de cultivo e de objetivos também diferentes do que existiam há 50 anos ou há 100 anos, e ainda temos uma herança na memória e nas práticas agrícolas, ainda temos essa memória entre as pessoas que tiveram, se não tiveram toda a sua vida num contexto agrícola e rural, pelo menos tiveram uma socialização na sua infância e juventude nesses contextos. Isto porquê? Porque nós sabemos, e sabemos muito bem para a história de Portugal, mas também não, é um bocadinho diferente para a história de Espanha, mas não é assim tão diferente. Nós sabemos que até aos anos 50, 60, 70, em alguns casos, a maior parte, em Portugal, até aos anos 50, 60, a maior parte da população ativa era uma população ativa agrícola, ou seja, ainda a agricultura tinha um enorme peso na economia nacional. A transição e a mudança estrutural da nossa economia só mudou nos anos 60 e a partir daí, e portanto há um conjunto de práticas que provavelmente, falava isso há pouco com um colega arqueólogo, precisamente a propósito dos legares de vara para o vinho, que ainda se utilizavam nos anos 50 e 60, tal como se usavam há 2000 anos pelos romanos. E, portanto, há um conjunto de práticas, um conjunto de conhecimentos que ainda é possível recolher, e talvez, isso foi uma das coisas referidas pelos avaliadores deste projeto, é provável que estejamos no limiar dessa possibilidade, portanto, que seja esta das poucas possibilidades de recolher esses testemunhos e essas práticas, e é por isso também que vamos fazer trabalho de campo, porque achamos que é importante compreender um conjunto de práticas e de saberes ainda pela voz dos seus praticantes, para compreender e também para iluminar aquilo que está nas fontes históricas. Muito rapidamente, este projeto baseia-se nesta fase em fontes manuscritas, impressas, coleções de herbários de museu. E, neste sentido, usamos tanto as fontes normais, habituais para os historiadores de História Económica e Social, que é de onde eu venho, como que são, neste caso, é uma lista de entradas num armazém de cereais em Espanha, nos designados depósitos, portanto, contabilidades de armazéns, de celeiros, de mosteiros, que têm sido abundantemente usada pela historiografia portuguesa e não só.
mas também cruzamos com dados que são informações que vêm de outras fontes. Neste caso, está aqui referida a um livro que foi escrito pelo médico Dom João V e, portanto, nos dá um bom exemplo da medicina que se praticava na primeira metade do século XVIII e que tem um conjunto de informações muito interessantes sobre o que se consumia, como se devia consumir, e o mesmo aqui com a Agricultura General de Gabriel Herrera, que foi o primeiro manual agrícola publicado em Espanha no século XVI. E, portanto, há um conjunto de informações que vêm por outras vias, que é importante, quer da medicina, quer neste caso também da botânica, que é interessante cruzar com os dados, com outros dados de fontes históricas. Esta é uma fotografia do Herbário de Paris, onde estivemos em setembro do ano passado, precisamente onde há também exemplares e coleções de plantas recolhidas em Portugal nos séculos XVII e XVIII e provavelmente até anteriores e posteriores também. Bom, também estamos a observar, a experimentar e a observar. Ou seja, há um conjunto de dados que estamos a recolher nas fontes, como habitualmente os historiadores fazem. Nesta fase, a nossa equipa é uma equipa muito focada na investigação de arquivo e de biblioteca. E o que é que nós estamos à procura? Nós estamos à procura de informações que nos permitam perceber o que é que estava a ser cultivado nos diferentes locais da Península Ibérica, nos diferentes momentos históricos. Ora, essas informações podem vir naquele conjunto de fontes que eu referi há bocado. Podem vir num livro de culinária. O livro de culinária pode dizer-nos como era confeccionado uma receita pelo Mosteiro de Santa Cruz, por exemplo, aqui de Celas, no sítio onde estou neste momento. Pode-nos dizer quais são os ingredientes e às vezes refere uma determinada variedade de abóbora, ou de maçã, ou de pera, ou refere que está a usar nabo ou batata, e essas informações são informações para nós interessantes. Sabemos que aquele produto estava a ser usado ao tomate, por exemplo, que começa a entrar nos receituários no início do século XVIII, sabemos nós agora. Também estamos à procura de informação, desta informação aqui, que os botânicos recolheram de uma forma muito precisa, por vezes, nem sempre, mas por vezes muito precisa, nas viagens filosóficas que fizeram na Península Ibérica, sobretudo a partir do século XVI. Os percursos, essas viagens, essas expedições, como nós chamaríamos hoje, são mais frequentes a partir do século XVIII, mas existem também para períodos anteriores e, de facto, a partir do século XV, XVI, Portugal e Espanha suscitam grande interesse entre os cientistas de outros países, nomeadamente da zona da Europa Central, Áustria, Alemanha, Países Baixos, França, que vêm com frequência a estes territórios fazer viagens filosóficas, como lhes chamam, e recolhem plantas que levam para os herbários das suas áreas, das suas cidades, ou que também muitas vezes escrevem livros. E, portanto, há um conjunto, muitas vezes são plantas cultivadas, nem sempre são plantas cultivadas, mas antes do século XVIII ou antes do século XIX, muitas vezes também referenciam plantas cultivadas. Só para voltar aqui à frente, por exemplo, este é um dos primeiros desenhos que se conhecem de batata doce, que é do livro do Carolus Clusius, que é um botânico dos Países Baixos, que trabalha nos Países Baixos, e que no século XVI vem fazer uma viagem filosófica a Portugal e Espanha e depois reproduz esta planta da batata doce no seu livro, e que tem outros exemplares. E, portanto, nós cruzamos esta informação e tentamos perceber o que é que estava a ser cultivado em cada local. Juntando todas estas informações, desejamos ter o tal mapa de agrobiodiversidade. É claro que isto nos suscita muitíssimos problemas. Estamos neste momento, para a semana, vamos estar aqui na Universidade de Coimbra a discutir esses problemas. Suscita muitos problemas de nomenclatura, muitos problemas de identificação dos locais, de identificação do tipo de produtos que estão a ser cultivados, mas é uma análise que é importante fazer-se.
Para além disso, para além disso, também estamos a experimentar, como eu estava a dizer. Ora, uma das coisas que estivemos a fazer neste ano letivo, um bocado interrompido pela situação de pandemia, foi com os estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril a recriar receitas dos séculos XVII e XVIII, sobretudo do século XVIII, e este é um dos exemplos de um dos exercícios já com tomate, que tivemos a fotografar há uma semana e, portanto, queremos também perceber até que ponto, como é que seria o sabor, e temos algumas surpresas interessantes acerca do sabor e do odor, dos odores destes cozinhados. Têm um odor muito mais doce, muito mais concentrado de especiarias e, bom, é uma experiência muito interessante. Também estamos muito atentos e vamos estar ainda mais atentos ao que está a ser consumido e ao que poderá ser consumido e ao que está a ser cultivado. Temos aqui uma fotografia de ortigas, que não são propriamente plantas cultivadas, antes pelo contrário, mas que também têm fins alimentos, também podem ser usadas na alimentação e que provavelmente seriam usadas em alguns períodos, em alguns momentos, estas e outras plantas espontâneas que seriam usadas em alguns momentos para a alimentação. E aqui temos do outro lado, temos uma armação para tomateiro, que é um dos produtos que vem para o velho mundo, para a Europa, a partir de finais do século XV, a partir de finais do século XV, inícios do século XVI, e que, portanto, entrou de uma forma muito sorrateira e ainda não se sabe muito bem como na alimentação na Península Ibérica, mas que, como sabemos, fez um enorme sucesso. Também nos interessa perceber algumas questões que continuam por esclarecer. Esta é uma fotografia do Jardim das Plantas de Paris, também, onde havia este conjunto de variedades de abóbora, são muitas, e isto interessa-nos muito ver como é que as plantas são cultivadas, porque depois isto tem impacto na forma como, o que é que se podia cultivar, onde e em que circunstâncias. É claro que abóboras que crescem desta maneira, oblongas, não seriam cultivadas de forma diferente, aliás, como estão aqui das outras que crescem mais pesadas e no chão. Tudo isso é interessante nós compreendermos para percebermos como é que funcionavam os sistemas agrícolas. E a quinoa está aqui, particularmente a quinoa portuguesa, porque é muito interessante verificar que há um conjunto de produtos das Américas, neste caso, que existiam num território e que uns vieram e fizeram grande sucesso, como o milho, mas que outros não vieram e só vieram muito tarde, e portanto esta é uma das embalagens de quinoa cultivada em Portugal nos últimos anos. Ora bem, qual é o nosso objetivo? Portanto, é identificar as variedades cultivadas desde o século XVI, explicar os fatores de introdução e disseminação de cada uma destas variedades, os impactos dessas variedades nas plantas que já cá estavam a ser cultivadas e a relação entre como é que elas se organizaram no calendário agrícola, nos sistemas agrícolas. Temos aqui vários problemas. Um dos problemas é a própria designação de variedade, que não aparece assim nas fontes anteriores ao século XVIII, aparece como casta ou como qualidade de castas de maçãs, castas de peras. Temos muitos problemas em identificar esta questão. Temos muitas questões que exigem o conhecimento de botânicos, de biólogos e de agrónomos e, portanto, este é um projeto transdisciplinar necessariamente. E muito obrigada. Muito obrigada, Dulce. Acho que ficamos aqui todos a pensar que podemos ser parte deste projeto, sobretudo daquela parte da gastronomia. E, portanto, acho que temos aqui alguns especialistas que, com perspectivas diferentes, podem ser um contributo honorável. Eu voluntaria-me, desde que haja um provador, mas de facto é isto, não é? Quer dizer, e a Dulce foi convocando uma série de contribuições que são verdadeiramente impressionantes, nomeadamente na área da arqueologia. Eu conheço alguns destes projetos e tenho acompanhado o trabalho da Dulce, e de repente perceber-se como é que todo este percurso vai acontecendo e como é que nós vamos mudando os nossos alimentos, e os alimentos também nos vão mudando a nós,
e como é que tudo isso concilia com o resto é particularmente interessante. Eu fiquei então agora só de partilhar eu também aqui meia dúzia de reflexões, procurarei fazê-lo de forma rápida também para depois podermos ter aqui um tempo de debate e concentrar-me-ia sobretudo aqui no período mais contemporâneo. Há bocado achei extraordinariamente interessante o percurso que a professora Maria Helena Cruz Coelho fez e sobretudo as suas reflexões sobre o século XIV e XV, não é? Quer dizer, e aí todos conhecemos a nossa história para perceber como é que estas dinâmicas depois se vão intercruzar com a lógica dos descobrimentos, com mercados mais amplos, como é que o vinho e outros produtos foram tão interessantes em termos de exportação, mas com um enquadramento diferente do que aquilo que depois vão assumindo mais tarde. E, de facto, parece que há aqui momentos de encontro e desencontro com a história. A Dulce às tantas também deixou cair que tudo isto mudou muito também a partir dos anos 60 e há aqui uma relação sempre extraordinariamente íntima com o comportamento político das sociedades, etc., como eu há pouco falava. Mas algumas realidades são transversais. Eu queria focar aqui cinco momentos em que eu considero que convergem muitas destas variáveis e, sobretudo, a sua proximidade com os dias de hoje leva-me a colocá-las porque eu admito que na forma como nós também queremos construir políticas públicas, como queremos construir um país também com respeito e com responsabilidade no plano também da sustentabilidade, mas sobretudo que saiba respeitar o bem-estar da sua população, é importante termos alguns destes dados presentes, pelo menos é a minha maneira de sentir e de ver. Eu não há muito tempo atrás, e estava com a Helena, estávamos numa coisa muito engraçada, um Fab Lab rural, aí na zona centro, e enfim, preocupadas com a questão da formação, e nós sabemos que é assim, mas às tantas houve mesmo um representante do poder local que às tantas dizia, não, eu finalmente estou bastante satisfeito com isto, porque de repente numa escola soube que de repente perguntou, então, o que é que faz o teu pai? E pela primeira vez há muitos anos que não assistia a isto, dizia ele, houve 2 ou 3 miúdos que não tiveram qualquer, enfim, inibição em pôr o braço no ar e dizer, meu pai é agricultor ou está na agricultura. E nós, quer dizer, sentimos o que é que foi também esta perda relativa do peso da realidade agrícola no nosso país, mas sobretudo como é que a associação e a relação com o mundo rural e a sociedade rural que tem que ser pensada quando falamos de agricultura não tem sido, enfim, tão acarinhada quanto desejável e evidentemente sabemos que os condicionalismos políticos determinaram isso. O tempo contemporâneo traz-nos aqui algumas percepções, que é isso que eu vou tentar partilhar convosco e talvez, espero que não muito atabalhoadamente, mas com a preocupação de deixar aqui alguns dados. Há uma coisa que me preocupa até quando nós olhamos e tentamos fazer alguma comparação em termos de desenvolvimento económico do nosso país e penso nomeadamente em termos regionais, e não me esqueço que em circunstância alguma que este projeto Cultivar tem também uma preocupação grande a esse nível, quando começamos a fazer comparações no plano internacional percebemos de facto um certo desgaste na posição relativa do nosso país relativamente a outros países. É evidente que isto se acentua a partir da Revolução Industrial e acentua-se também neste diálogo de regiões e de áreas mais ou menos competitivas. Há um dado que é vital para o arranque da industrialização em alguns países e que de facto nos tornou possível construir e crescer uma sociedade contemporânea que decorre diretamente da questão agrícola, não é? E de facto o debate é grande, não vamos entrar por aí, a Revolução Agrária precede ou é consequente relativamente à Revolução Industrial, depende, enfim, do que é que entendermos por Revolução Agrícola, e eu acho que nós, apesar de tudo, faz sentido continuarmos a falar de Revolução Agrícola, mas entendendo a Revolução Agrícola no sentido um bocadinho mais conservador, aquela que em tempos se achou que precedia
a Revolução Industrial, e assim pode ser, se não a considerarmos a alteração de tipo capitalista, há uma coisa que é fundamental, que a partir do momento em que as sociedades de facto conseguem ter, a partir do seu setor agrícola e da sua produção agrícola, um quadro de independência que permite sustentar as suas populações. E de facto este é um turn incrível, não é? Que a partir do momento em que nós conseguimos escapar àquelas crises cíclicas, e a professora Maria Helena focou umas quantas, e de facto conseguimos ter uma produção em determinados territórios que permite que a população cresça. Bem, isto é uma grande mudança, não é? O que nos faz pensar um bocadinho também ao contrário, quer dizer, um país que não consegue alimentar a sua população, evidentemente que se vê constrangido. Hoje em dia as lógicas do mercado e da globalização criam aqui alternativas, mas nem sempre foi assim. E o nosso país, de facto, quer dizer, se vem tido alguns processos de algum desencontro com estas dinâmicas de desenvolvimento, a partir da Revolução Industrial isso ocorre. E durante muito tempo achou-se que quando caminhávamos no sentido da industrialização, isso significava uma espécie de libertação também do compromisso com a agricultura. Bom, criaram-se vários mitos acerca disso, e muitos países de facto não o fizeram, e bem, o caso francês é para mim um dos mais exemplares, e de facto conseguiram construir dinâmicas de desenvolvimento económico que nunca puseram em causa a atenção a conceder ao setor agrícola. Bom, em Portugal nós andámos a discutir isto muito tarde, e eu gostava de dizer que de facto só a partir dos finais da década de 50, e portanto alguns de nós éramos quase nascidos, outros já éramos nascidos e outros iam nascer dentro de pouco tempo, só em finais da década de 50 é que há efetivamente uma opção clara no sentido da modernização do país num percurso de industrialização, e que até lá se achava que isto era dicotómico, agricultura ou indústria. Eu ainda aprendi no liceu que um país se media em termos de desenvolvimento económico pela posição relativa dos seus setores produtivos. E, portanto, nós temos aqui muitas ideias feitas, mas que condicionaram profundamente o comportamento da nossa sociedade e a relação que nós temos. E então, quer dizer, focando aqui só meia dúzia de aspectos para nós percebermos como ainda estamos tão condicionados e como é tão importante que alguns destes projetos consigam, de facto, focar o contexto regional, 2, equacionar as diversas variáveis, para que efetivamente se crie aqui uma dinâmica que seja útil para as pessoas, que seja responsável também sob o ponto de vista da relação com o país e com o planeta. Bom, em primeiro lugar, uma nota muito breve, quer dizer, nós na Primeira República andamos aqui a discutir esta questão de um país com mais empenho ou menos empenho em termos de progresso económico e, sobretudo, a tentar desenvolver esta apologia da difusão do conhecimento. E aqui, por exemplo, temos muitos protagonistas. A Primeira República é particularmente rica a este nível, quer dizer, em termos de reflexões, de caracterizações do que é o nosso território, para onde é que ele pode crescer, não pode crescer, quer dizer, então as narrativas que nós temos sobre a região centro são incríveis, e essa é outra coisa que nós temos muitas vezes na nossa literatura, dito de uma forma generalista, não é? Quer dizer, é sempre o país dividido entre o norte e o sul, e de repente este centro fica aqui mais ou menos atirado para o norte, às vezes distingue-se um pouco, mas acaba por ser esta a narrativa geral. Mas encontrarão, os que estiverem interessados, muita informação sobre o que era o comportamento e como é que era a propriedade, como é que era o comportamento, como é que era tudo isto na região centro, quando se achava que, enfim, que o país eventualmente poderia ter aqui uma dinâmica importante. Note-se que nós estamos a falar, e eu começo aqui a introduzir alguns destas variáveis, nós estamos a falar de um país que em 1910 tem pouco mais do que 5 milhões de habitantes, tem um produto internacional bruto muito baixo relativamente aos outros países com os quais nos queríamos comparar, e tem um peso significativo ainda durante a agricultura que vai manter até aos meados da década de 50, não é? Quer dizer, os melhores indicadores apontam que só a partir de 1953 é que a contribuição em termos de PIB e a contribuição ou a proporção de população ativa ligada à agricultura é ultrapassada pela indústria, não é? E, portanto, estamos um século e meio depois de algumas das principais revoluções industriais e cerca de um século depois desta transição ter sido feita noutros países. Estamos a falar de um país que, por esta altura, tem mais de 60% da população analfabeta, e assim continuará durante alguns anos. Outro dado que eu gostava de partilhar aqui, porque nós temos muitos indicadores que nos permitem perceber muita coisa,
sobretudo sobre a realidade que nós vivemos. Estamos a falar de um país que tem uma aposta na formação muito reduzida e, atenção, a partir da Primeira República, eu há pouco convoquei essas questões da ciência, introduz de forma mais clara a tentativa de associar o conhecimento científico à prática económica, à atividade económica, de uma forma mais concreta. E, sobretudo, na área da engenharia, quer dizer, evidentemente preocupada com a engenharia industrial, mas não só, como sabemos, é também a partir de 1911 que nós assistimos à grande reforma também do ensino da agricultura em Portugal, a partir do Instituto Superior de Agronomia. Mas só uma nota para dizer que nós vamos tendo sempre um conjunto de população muito pouco qualificada para efetivamente lidar com estas questões e, por outro lado, como percebemos, temos também uma população com uma competência e uma disponibilidade em termos de aprendizagem muito contida pelo elevadíssimo grau de analfabetismo que nós temos. Gostava de dizer também que não temos propriamente um programa durante a Primeira República, mas atenção, o que temos é, de facto, uma questão agrária que já assumiu fóruns de questão agrária. E isso é muito importante que seja dito, porque durante todo este século XX, e sobretudo até ao 25 de Abril, depois as coisas mudam um pouco, nós estamos de facto confrontados com a questão agrária, e depois com muitos debates pelo caminho, mas onde percebemos que efetivamente o fraco desempenho da agricultura portuguesa condiciona evidentemente o comportamento do país em termos gerais e enfim, a questão agrária vai revestindo e integrando várias problemáticas. Algumas delas são muito críticas, a questão da reforma agrária, e a outra é a questão das subsistências, não é? E, portanto, aqui já é crítico nós não termos outros produtos competitivos e, sobretudo, aqueles que permitem alimentar a população. E, portanto, quando estamos confrontados com conjunturas críticas, nomeadamente com a Primeira Guerra Mundial e, atenção, também a Segunda Guerra Mundial, ou outras conjunturas complicadas, o nosso país morre à fome. Morre à fome, quer dizer, e de facto os cenários que nós temos de miúdos, de perceber que a nossa população mais vulnerável, de facto, vive contextos muito complicados, ela é muito evidente. Esta assimetria e enfim, todas estas contradições foram-se acentuando ao longo do tempo, e eu não gostava de não deixar de referir uma das pessoas que eu acho que teve uma maior lucidez no período contemporâneo para perceber isto, que foi o Eugênio de Castro Caldas. Aliás, há um artigo dele muito interessante chamado Aspectos da Resistência ao Desenvolvimento na Agricultura, que convoca muitas destas questões e que é muito interessante dizer. Mas, muito sumariamente, e porque não temos tempo, de facto a Primeira República não vai introduzir aqui grandes alterações, introduz algumas coisas com as quais nós vivemos todos os dias, nomeadamente o crédito agrícola, não é? Quer dizer, e há alguns outros tópicos importantes, mas não inova, não muda. E há aqui uma outra questão que eu queria sublinhar, e que há pouco eu evocava, que é a questão do comportamento dos agentes, não é? E a sua relação com o poder público, não é? O reiterado apelo à intervenção da política pública e do Estado, não é? Quer dizer, o Estado aparece sempre aqui como aquela coisa que tem que vir salvar tudo e todos, mas que contrasta muitíssimo com uma população e um conjunto de atores que mesmo no tecido rural tem uma enorme inércia e um enorme atavismo a investir na própria modernização do setor. Quer dizer, basicamente não investem em nada e não investem seguramente na atividade agrícola, não obstante encontrarmos muitos exemplos interessantes e sugestivos em termos de modernização. Mas, contrariamente a muitos outros países e a muitas outras realidades, nós não temos esse investimento em Portugal e, portanto, isso depois acabará por explicar muita coisa. Gostava também de dizer que durante a Primeira República nós andamos a discutir isto, não é? Além do drama da questão das subsistências, a reforma agrária, os projetos de reforma agrária, a colonização interna, o problema dos incultos, muitas coisas que nós hoje encontramos até com algumas outras roupagens. Gostava de referir, eu vou saltar aqui um bocadinho a ditadura militar, ditadura financeira, que tem muitas questões relevantes para este caso, mas enfim, não quero tardar mais. Gostava de dizer relativamente ao Estado Novo 2 ou 3 apontamentos. O primeiro tem a ver com a subordinação de tudo isto a um primado político que é absolutamente determinante. E sobretudo a subordinação de toda a sociedade ao regime corporativo. E a Dulce estudou isto com poucas pessoas e, enfim, outros autores o fizeram também, mas atenção, quer dizer, nós temos menos de 50 anos de saída de uma sociedade que foi totalmente dominada e organizada corporativamente.
com os grêmios, com as casas do povo, com as não sei o quê. E, portanto, quer dizer, de repente nós queremos em 5 anos ultrapassar tudo isto, é muito complicado, sobretudo quando estamos a falar de uma sociedade sem grande investimento em termos científicos, sobretudo na extensão para a população em geral, e quando estamos a falar de uma contenção brutal da atividade económica e social. Eu gostava de chamar a atenção para um dos aspectos que é vitais aqui, que é absolutamente vital, não é? Tudo o que tem a ver com o controle dos preços e o comportamento do setor produtivo está subordinado à lógica corporativa. E, portanto, o sistema está montado globalmente. E está montado para que isto possa sobreviver como tal, num regime que efetivamente tem um modelo económico que reserva um determinado comportamento à sociedade agrícola, que reserva um determinado comportamento ao percurso da industrialização e que um dos aspectos absolutamente vitais tem a ver com a contenção dos preços agrícolas e a sua relação direta com a contenção dos salários e com a disponibilização de uma mão de obra não só dócil, porque não temos liberdade sindical, mas uma população absolutamente disponível para aguentar quer este sistema produtivo no sentido da atividade agrícola, quer evidentemente na indústria. E, portanto, este é o sistema que acaba por sofrer muitos entalões e acaba por, no fundo, derrapar sucessivamente nas suas impossibilidades. Sofre vários confrontos. Um dos típicos, não é? Quer dizer, nós aqui começamos a ver já no Estado Novo um bocadinho de engenheiros a crescer, mas isto é muito pouco, e atenção, estamos a falar de uma elite cujo conhecimento não tem dinâmicas de extensão nem de apropriação por parte da sociedade, ponto 1. Ponto 2, estamos a falar, de facto, de um país que depois acaba por derrapar na sua própria vulnerabilidade e, uma vez mais, na questão das subsistências, num período em que o desencontro da história se torna absolutamente gritante, como é na guerra e no pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui as tensões já são, a seguir à Segunda Guerra Mundial, as tensões já são muito grandes no sentido de confrontar isto, e os americanos, para mim, disseram isto de uma forma absolutamente exemplar, quando no final da Segunda Guerra Mundial, atenção, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos já tinham rebentado a bomba atómica e já se estavam a preparar para mandar foguetões para a Lua, e os russos, os americanos olhavam para o nosso país e diziam, bom, está bem, nós ainda podemos perceber que vocês queiram ser um país essencialmente agrícola, ok? Ou que não queiram apostar na indústria, mas pelo menos apostem na agricultura, não é? Quer dizer, e aqui as tensões são muito grandes e há alguns casos bem estudados, nomeadamente o Vitória Pires, outros elementos muito importantes, que procuram de facto aqui criar dinâmicas de modernização da agricultura, e com isto gostava de convocar outra coisa, que é de facto termos aqui também no âmbito da nossa sociedade agrícola cenários de resistência ativa e explícita do ponto de vista político. Não é? Quer dizer, e de facto o grande lobby agrário que resiste e que vai tentando, evidentemente, também fazer tudo para que esta situação não se altere, até que de facto as situações acabam por criar aqui um contexto de derrapagem. Nos anos 60 há muita coisa que é posta em causa, nomeadamente através do aumento dos níveis de imigração em proporções absolutamente impressionantes, atenção no âmbito da urbanização, as próprias mudanças sociais, etc., acabam por criar aqui já uma pressão de tipo diferente na sociedade agrícola e, sobretudo, aqui muito visível nos campos do Sul, levando a que surjam algumas iniciativas no sentido da modernização do próprio setor agrícola, que era manifestamente muito débil em termos de utilização de práticas agrícolas, de conhecimento aplicado à agricultura, etc., comparando com outros casos internacionais, não obstante alguns exemplos bem sucedidos. E é aqui que efetivamente se nota muito bem as contribuições no Castro Caldas na sua leitura da realidade, quando de facto percebe que esta sociedade dualista, percebe que esta resistência não pode continuar a acontecer e de repente este país, que apesar de tudo vai crescer muitíssimo a seguir à Segunda Guerra Mundial, sem pôr isso em causa nunca, acaba por ver esse seu próprio modelo de desenvolvimento económico, também ele comprometido pela própria inércia do setor agrícola. Atenção, nós chegamos às vésperas do 25 de Abril, com uma indústria que andava a crescer na ordem dos 8% ao ano e uma agricultura que está no 1% ao ano. Okay? E, portanto, quer dizer, isto dito de uma forma um bocadinho simples e generalista, mas sobretudo para chamarmos a atenção, de facto, destas heranças pesadas, não é? E como digo e repito pela segunda ou terceira vez, não significa que não tivéssemos encontrado, e vale a pena ler, por exemplo, os trabalhos do Fernando Oliveira Batista,
que efetivamente estuda também, e sobretudo numa lógica também muito regional, e trabalhando alguns produtos, alguns casos muito bem sucedidos, mas efetivamente o desencontro aqui é muito grande. E somou-se a isso também uma relação deste mundo e desta sociedade agrícola, desta sociedade rural, com a proximidade ou com uma imagem de pobreza, uma imagem de impossibilidade e também uma espécie de espelho do que seria o atraso, não é? E que se transformou numa espécie de crítica também, e até porque muitos destes campos ou muitos destes comportamentos estão associados a uma sociedade também muito conservadora ou a atores muito conservadores. A verdade é que nós nos últimos anos temos assistido felizmente a esta reconciliação do país com a atividade agrícola e felizmente percebendo, e nós precisaríamos de compreender melhor se comparado com outros países, percebendo que de facto este regresso e esta compreensão da atividade agrícola era absolutamente vital para também criar aqui um país com outro tipo de harmonia, mesmo em termos de desenvolvimento económico. Bom, eu não posso estender mais, depois a mim ninguém me mandou calar, peço desculpa, mas enfim, vou só aqui interromper este compartilhamento. Estava a ver se tínhamos aqui questões, mas vejo aqui o nosso bate-papo vazio, nós estamos no YouTube, o João Loureiro está atentíssimo. E temos aqui de uma Mónica Tatá, que há bocado sugeriu até a leitura de um texto antigo da Ana Firmino, mas que nos vem-nos perguntar agora, e evocando esta questão da interconectividade entre a humanidade e o meio ambiente, que é conhecida em toda a história, e que, no fundo, vem também aqui partilhar esta questão de saber como utilizar esta compreensão para a transformação sistémica e a valorização da cultura de regeneração, de promoção da biodiversidade, da recuperação dos ecossistemas, do planeta Terra. Portanto, eu acho que isto é uma pergunta assim dirigida para a professora Helena Freitas, ela é que é a senhora da biodiversidade, e portanto, depois de teres história, tens que pôr o microfone, depois destas... Eu não estou aí, Isto agora deixo à Dulce e à Marilena, deixo a vocês os três, eu não estou. Mas a questão é esta, não é? Como utilizar agora esta compreensão para a transformação sistémica e a valorização da cultura de regeneração, de promoção da biodiversidade. Enfim, tentar responder a este desafio ou a outras questões. Helena Cruz, não sei se queres... Atenção, tens o microfone desligado. Eu sei. Não serei eu que vou responder a essa questão tão global e tão atuante e tão da atualidade, mas ou a Fernanda ou a doutora Dulce, que é isso pode responder, ou se é que pode. Se é que pode, a questão é tão ampla que eu acho que não sei se tem resposta para o mundo que eu desejássemos. É a única questão que o público pode ficar nesta fase. Eu posso dizer algo sobre a questão. Não vou focar na plenitude a questão, porque ela é muito ampla, mas há aqui uma questão que me preocupa enquanto investigadora e também que me suscita muitas questões no trabalho que estamos a fazer. E que tem a ver com a questão de como é que a agricultura atual, nomeadamente aquela que nós estamos a ver em Portugal, está ou não a responder às questões, ou a responder, ou a ter em conta a salvaguarda das questões da agrobiodiversidade. Eu penso que temos aqui pelo menos duas esferas, temos práticas agrícolas em Portugal, observando as tendências atuais, nomeadamente com os processos de construção de vastas áreas de monocultura de olival, de amêndoa, já também de sobreiro, que são regadas, portanto são culturas tradicionalmente de sequeiro, que cresceram com o Mediterrâneo e que são culturas, e também a vinha, que são do Mediterrâneo e que agora nós vemos associadas ao Mediterrâneo, sim, mas como eu escrevi há uns anos já, a um Mediterrâneo fresco.
Ou seja, não ao Mediterrâneo de sequeiro como nós nos habituámos a ver, nomeadamente pelas descrições do Brodel ou para cá do Orlando Ribeiro e também e portanto há um outro Mediterrâneo que está a surgir, que já tinha surgido noutras áreas do Mediterrâneo e que agora se torna cada vez mais visível em Portugal com a finalização ou quase finalização ou com o avanço da construção de sistemas de regadio que estavam planeados desde os anos 50 e, portanto, é muito interessante ver como planos de rega que foram concebidos no contexto de um regime ditatorial e de autarcia económica têm continuado a ser implementados e desenvolvidos e hoje servem um conjunto de objetivos que aparentemente eram muito diferentes daqueles para os quais foram concebidos. E, portanto, é interessante ver como a utilização do regadio está a ser utilizada no contexto atual do desenvolvimento e eu não sei até que ponto, e portanto não é a minha área, mas como historiadora vejo as coisas no tempo longo e cada vez um tempo mais longo, porque estou a recuar na análise que estou a fazer. Eu estudei nos últimos anos, sobretudo do século XIX e XX, e agora já estou a recuar já estamos a recuar para o século XVI, XVII e XVIII, portanto esta visão de longa duração suscita-nos uma série de questões, e portanto uma das questões é esta, como é que o que é que vai acontecer de facto a estas vastas áreas que continuam a ser desbravadas e transformadas, absolutamente transformadas pelas práticas agrícolas atuais, quando nós estamos no século XXI, portanto já não estamos nos anos 50 nem nos anos 60, no apogeu da defesa da dita Revolução Verde, mas as práticas que eu vejo no território, com a minha debilidade de conhecimentos, que não sou agrónoma e não sou sequer bióloga, portanto percebo que há aqui uma tensão entre aquilo que achamos que é uma agricultura sustentável e que, portanto, poderia utilizar com muita utilidade os conhecimentos do passado e depois um conjunto de práticas que vemos no terreno e que aparentemente não estão em contradição com esses objetivos de sustentabilidade. Bom, mas é o que eu posso responder, creio que estamos em dois tabuleiros, pelo menos, mas certamente que a doutora Helena terá muito mais a dizer e os colegas do Centro de Ecologia Funcional, pelo menos, terão muito mais a dizer. Sem dúvida. Dulce, muito obrigada. São 18h32, nós temos o compromisso de fechar o canal às 18h30 e se calhar é a oportunidade de passar a palavra à nossa embaixadora da biodiversidade. Ela saberá, de facto, completar essa questão de alguma forma e fechar a sessão. No que me diz respeito, muito obrigada. Gostava, agora tenho que assistir aos próximos webinars, no que me diz respeito à professora Helena Cruz Coelho. Sempre quero agradecer para mim. Se me é dado também uma possibilidade só de agradecer esta participação, fiquei muito mais esclarecida com esta visão longa e sobretudo estive continuamente, confesso, a pensar em tudo o que disse a doutora Dulce, porque na realidade ela recua e está muito preocupada, obviamente, com as sementes que vêm do outro lado, mas a migração, a passagem de sementes existiu neste espaço peninsular e começa desde tempos longos, não é? Quer dizer, isto era uma problemática, é uma problemática interessantíssima, porque, por exemplo, os árabes e o seu legado e as experiências fracassadas que existiram aqui na península, que são tão interessantes como as de sucesso, por exemplo, o caso do arroz. Porque é que o arroz só tão tardiamente aconteceu quando houve cultura de arroz, ensaiar a plantação do açúcar, claro que também parece que o clima não o poderia sustentar, mas são problemas em tendência longa, interessantíssimos e projetados para a atualidade, porque eu não consigo agora, eu não consegui responder a
que planta está ali cultivada quando era um olival. Exatamente aquilo que acabou de dizer a doutora Dulce, porque é tão diferente o que diziam então, e agora apelando, o que diziam as memórias da agricultura, como é que se devia plantar o olival, a distância que devia ter cada oliveira uma da outra, agora com esta cultura nova forma da oliveira, eu não consegui reconhecer as oliveiras, porque são um campo compacto que me parecia um pomar. Acho que essa é uma das dores de cabeça da professora Helena Freitas. Helena, obrigada por tudo. Eu agradeço imenso, para mim foi fascinante, estava aqui completamente fascinada a ouvir-vos, encantada e francamente agradeço mesmo muito a vossa disponibilidade e generosidade também para nos trazerem estas aulas. Foi realmente fascinante e fiquei porque, enfim, quando, por exemplo, a Mariana Coelho falava da questão digamos, da apropriação do paúl, por exemplo, no Baixo Mondego, na sequência da densidade populacional e no aproveitamento das terras no sentido da maior produção, não é? Eu pensava que qualquer organização ambientalista ao tempo teria dito, não, isso, deixem ficar os paúis, porque os paúis têm, de facto, também outras funções, não é? Portanto, de facto, estes conflitos, não é? Têm, de facto, percorrem o tempo, não é? E, portanto, de facto, é fascinante perceber como de facto, esta relação teve ao longo do tempo os seus sobressaltos também, as suas escolhas, as suas motivações, portanto, e foi sempre no sentido também de dar resposta, ao fim e ao cabo, à necessidade humana, não é? Portanto, umas vezes em maior harmonia, outras vezes menos, mas a verdade é que eu penso realmente que esta possibilidade de olharmos, e temos tendência hoje muito também na minha própria ciência, em olhar ou estabelecer os cenários em função de um futuro, daquilo que se perspectiva, mas de facto não se faz igualmente o mesmo cenário em função do passado, e é um erro, eu acho que é um erro, e portanto para mim foi muitíssimo gratificante ouvir-vos e aprender convosco, e portanto apenas deixar, portanto, espero, enfim, este foi o primeiro, como eu dizia no princípio, teremos um segundo webinar no dia 31 de julho, portanto às 5 da tarde, e teremos connosco um olhar sobre o presente, mais presente, mas também olhando na perspectiva do futuro, com a atual Ministra da Agricultura, portanto, a doutora Maria Lúcia Albuquerque, e o engenheiro Paulo Fernandes, portanto, o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e portanto contamos com eles de facto para este tema, cultivar no presente Covid-19, oportunidade pela emergência. Enfim, hoje muito obrigada então às três novamente e espero que continuem a acompanhar-nos também e a ajudar-nos a construir estes diálogos e estes caminhos. Enfim. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tenho, agora